Bom, vamos pro próximo, então. Alguém pediu aí a tabuada? Vamos fazer, então. Eu ouvi falar que vários traumatizados dessa tabuada ficaram pelo país. Bom, vamos ver aqui. E aí a questão nos dá ali a tabuada do 5, né? E depois pergunta qual não pertence à tabuada do 8. Então, primeiro vamos entender o sistema e depois a gente vai para as alternativas para ver qual não pertence à tabuada do 8, tá? Bom, então vamos lá. Ngongpu é uma língua falada por cerca de 200 pessoas no extremo sudeste da província indonésia de Papua, na ilha de Nova Guiné. Abaixo das esquerdas por extenso, é Ngongpu, o resultado dessa tabuada do 5. Então vamos lá. Só um parênteses, uma coisa que eu acho maravilhosa na UBL é que a gente tem uma língua de 200 falantes de Papua Nova Guiné do lado do latim e do italiano, por exemplo. Sim. Todas as línguas têm espaço na UBL. Bom, vamos lá então. Então a gente poderia começar, né, olhando as palavras que têm um formato mais simples, né? Então, por exemplo, aqui o tampui, né, a gente já sabe que o tampui significa 5, né? Porque 5 vezes 1 dá 5, né? 5 vezes 1 dá 5. E tampui é igual a 5. Então a gente já sabe aqui que o tampui é igual a 5, né? Beleza, onde é que a gente vai achar o tampui também, além daquele lugar? Uma coisa interessante aqui é que o 5 vezes 5, que é o 25, né? Que é o 25, não tem tampui aqui. Né? Então isso já deveria alertar que o sistema ele não é tão parecido com o nosso. Né? Por quê? Porque se fosse parecido com o nosso, né? Se fosse aqui, sei lá, o 20 e aqui o 5, ou sei lá, aqui o 20 e aqui o 5, ou alguma forma desse tipo, né? Apareceria a palavra tampuja, que a gente sabe que ela significa 5. E ela não aparece aí, mas ela aparece na próxima. E na próxima. E é só aqui que ela aparece. Então olha só que interessante, né? A gente tem ali que o tampui significa 5, mas ela só aparece aqui, só nesses dois. O resto ela não aparece mais. Né? Isso indica que o sistema de formação de números dessa língua aqui não tem o 5 como base. Né? Ele não utiliza o 5 como um número importante na formação dos números. Né? A gente utiliza como? A gente utiliza o 10. Então a gente agrupa os números em unidades. Quando a gente tem 10 unidades, a gente forma uma dezena. Né? Aumenta um no grupinho, certo? Isso faz com que os nossos números sejam totalmente baseados em 10. Então nossas palavras são baseadas em 10 também. Agora, aqui, como a tabuada inteira do 5, se a língua utilizasse o 5 como um número importante, o 5 apareceria em todos os lugares. Né? Mas não aparece. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. 5 vezes 6 é tampui traoa. Certo? 5 vezes 6, né? Que é 30. 5 vezes 6 é 30. É tampui traoa. E depois a gente tem o 5 vezes 7, né? 5 vezes 7, que é 35, é tampui traou tampui. Né? Ou seja, né, o 35, né, ele é o tampui traou tampui. Né? A gente sabe, deixa eu colocar aqui no cantinho, que o tampui a gente sabe que é 5. A gente sabe que é 5, o 35 é o tampui traou tampui. E a gente sabe que esse carinha aqui é o 30. Né? Sabe que esse carinha é o 30 todo 5. Consequentemente, a gente pode entender aqui que esse tampui aqui ele vai significar o 5, né? Tampui traou, tampui é o 30, que está escrito aqui que é tampui traou, mais o 5. Certo? Tampui traou é 30, tampui traou, tampui é 30 mais 5, que dá 35. Beleza. Então a gente já entendeu que quando a gente tem ali duas palavras, né? Duas palavras e tem uma terceira, essa terceira está sofrendo uma adição. Então a gente já pode talvez completar nas outras alternativas, ó, que vai ter um maisinho aqui, ó, em cada uma aqui da segunda para a terceira palavra, vai ter um maisinho aqui, ó. Temos um maisinho aqui, essas aqui a gente vai ter que analisar depois porque tem mais palavras, né? Mas aqui então tem duas, né? E aí temos então a terceira ali adicionada, né? Beleza, então a gente já entendeu isso. Agora, como é que a gente vai entender a formação do tampui traoa? Então, essa língua está formando o 30 em alguma coisa com 5. Então, alguma coisa por 5, o 30 está sendo formado. Se você pensar que é uma adição, não faz muito sentido, né? Porque daí você teria aqui que é o 25, né? Que seria o 5. Aí não faria sentido chamar o 30 de 25 mais 5 e depois chamar um 5 de novo. Né? Não teria por que fazer isso, né? 25 mais 5 mais 5.
Não faria muito sentido. O que faz sentido aqui, para fazer o 5 virar um 30, é multiplicar por 6. Né? Quando a gente pega o 5 e multiplica por 6, ele se transforma no 30. Então a gente pode entender, né? Fazer a nossa hipótese aqui, que o traoa ou é 6. Então a gente tem entre a primeira e a segunda palavra uma multiplicação. Então a gente tem ali uma multiplicação entre a primeira e a segunda palavra. Né? Então vamos multiplicar elas ali. Então a gente entende que isso aqui é 5 vezes 6, e isso aqui é 5 vezes 6 mais 5. Né? Ou seja, essa língua aqui, em vez de dividir em dezenas, ela está dividindo em, não sei como a gente poderia chamar, hexenas. Não sei como a gente poderia chamar isso, se alguém tiver um bom nome, pode me contar, hexenas. Que são grupos de 6. Né? Como é que a gente pode garantir isso, né? Porque a gente descobriu aqui que o traol é 6, né? Que está multiplicando 5. E olha onde está o traol. Ele está em quase praticamente todos os numerais, ó. Está em todos eles. Aqui muda para esse pitai aqui, né? Mas o traol aparece novamente. Então a gente pode entender que o traol é o primeiro agrupamento de unidades dessa língua, né? Então a gente vai começar com as unidades aqui. Então o tampui, por exemplo, está em unidades. Então a gente tem aqui uma quantidade de traols, que seria uma quantidade de hexenas, e aí junta com mais um númerozinho, né? Ou seja, o 35 aqui, o 35 na língua é falado como 5 hexenas mais 5. Né? Então, entendendo que o traol é 6 e ele está formando ali os agrupamentos, né? Então a gente vai entender que essa língua separa em hexenas e agora a gente começa a conseguir relacionar para as outras também. Bom, vamos lá então, vamos começar a fazer isso para os outros números. Então vamos tentar escrever quantas hexenas tem cada um daqueles números ali de cima, só para a gente confirmar. Então eu vou apagar isso aqui. Vamos lá então, quantas hexenas tem o 25? Vamos lá, o 25, né? Ele pode ser escrito como 24 mais 1, né? E o 24 é 4 vezes 6, né? Ou seja, o 25, ele é 4 hexenas mais 1. Isso, 25. 25 é o 5 vezes 4, que é o 20, né? 5 vezes 4 é o 20. Aqui vai ser o 15. Aqui vai ser o 10. O 20, como é que é o 20? O 20, ele é 18 mais 2, né? Ou seja, 3 vezes 6 mais 2. 3 hexenas e mais 2. Então aqui fica 3 hexenas mais 2, né? Até se você desenhar o 20, ó. Se eu desenhar aqui 20 bolinhas e separar elas em grupos de 6, eu vou encontrar 3 hexenas. Ó, uma hexena, na verdade vamos fazer de amarelo que nem tá outra. Uma hexena aqui, tem outra hexena aqui, outra hexena aqui. Peraí, eu fiz 25 na verdade, né, gente? Desculpa, eu fiz 25, tava querendo mostrar o 20. Temos uma hexena aqui, uma hexena aqui, uma hexena aqui e 2 restantes. Ou seja, 3 hexenas mais 2. Bom, para os outros a gente pode fazer a mesma coisa. O 15 vai ser, deixa eu ver, 2 hexenas mais 3. E esse aqui é uma hexena mais 4, né? 1 vezes 6 mais 4. Bom, com isso a gente consegue descobrir todos os outros números, né? A gente pode até ver que eles se repetem, ó. O 3 aqui, ó, que é o iwo, ele aparece aqui também, na frente ali das hexenas, né? Então a gente tem ali que o 1 é o naempr, que aparece aqui embaixo também, ó. 1 ali, 1 nas unidades e 1 nas hexenas, né? Então a gente tem aqui 1 nas hexenas e 1 nas unidades. Então fica ali o naempr igual a 1. Depois a gente tem o iempoká, que é o 2. Depois a gente tem o iuo, que é o 3. E por último a gente tem o eser, que é o 4, né? E todos eles estão aparecendo aqui, tanto na casa das hexenas, quanto na casa das unidades. Né? Bom, agora vamos fazer esse outro carinha aqui, né? E agora a gente pode pensar qual que seria o próximo agrupamento, né? Se essa língua separa em unidades e depois hexenas, que são grupos de 6, qual que seria o próximo agrupamento? Como é que a gente faz? A gente separa em grupos de 10 e depois em 10 grupos de 10, que se transforma num 100, que é a centena. Então o próximo agrupamento são 6 grupos de 6, né? Aí eu não tenho mais um nome bom para isso. Mas 36 então, cenas.
36 tenas. Boa. 36 tenas. 36 tenas. Né? Ou seja, 6 grupos de 6, ou a gente poderia chamar de XX-tenas. Não sei. A gente não tem bons nomes para isso. Que é justamente 6 ao quadrado. Né? 6 vezes 6, né? 36. Então, o próximo agrupamento que faz sentido é ser 36, que nem a gente faz 10 grupos de 10, se tornam uma centena. Né? Bom, vamos lá então. Então, esse pi aqui deve ser o 36. Então, vamos colocar aqui. Deve ser o 36. Perceba que a gente mantém o traô aqui como 6. E a gente tem, então, 3 numerais. Ó. Temos um aqui, temos um aqui e temos um aqui, que é justamente essas casas. Então, esses primeiros aqui estão na casa do 36, né, que seria a nossa centena. Esses daqui estão na casa das hexenas, né, que vale 6. E esses últimos aqui estão na casa das unidades. Bom, o que a gente teria aqui? A gente tem aqui 1 vezes o 36 mais 4, que dá realmente 40, que é o 5 vezes 8. Né? Então, vamos escrever aqui 40, 45, 50. Esse aqui fica 1 vezes 36 mais o naim para 1. 1 vezes 6 mais o iou, que é 3. Então, 36 mais 6, 42, mais 3, 45, deu certo. Né? Então, o 45 ele é uma 36 tena, uma hexena e 3 unidades. E, por último, a gente também tem ali uma mesma coisa. 1 vezes 36, mais o iempoca é 2. Então, 2 vezes 6, mais o iempoca de novo, que é 2. Ou seja, 36, 2 hexenas e 2 unidades. Então, isso fica 36 mais 12, 48, mais 2, 50, que dá realmente o valor que a gente tinha. Beleza, então, entendemos? Então, nós temos ali que a formação do número, né? Temos, então, que a formação do número é a casa das 36 tenas, que é o ptai. Depois temos a casa das hexenas, que tem o traô. E, por último, a casa das unidades. Então, esse aqui vale 1. Esse vale 6. Esse vale 36, como se fosse unidades, dezenas e centenas. Agora a gente tem que calcular o valor desses números aqui e ver qual não pertence à tabuada do 8. Bom, vamos lá então. Vou dar uma espaçadinha aqui para a gente poder calcular com um pouquinho mais de tranquilidade. A gente só tem que calcular todos eles e depois ver qual deles não pertence à tabuada do 8, né? Qual que não é um múltiplo de 8, né? Pertence à tabuada ser um múltiplo. Bom, tampu e traô tem pouca, na verdade, deixa eu primeiro dar uma pintadinha aqui no traô para a gente identificar ali, né, as casinhas. Fica um pouquinho mais fácil se usar. Aliás, uma dica aí para resolver as provas da OBL, gente, tenham canetinhas coloridas aí para a segunda fase, quem conseguiu chegar na segunda fase, mas também usar na primeira fase também, ter cores ajuda bastante. Então, vamos também pegar esses números aqui para a gente não ter que ficar indo e voltando. Então, esse aqui vai ser 5 hexenas, que é o tampui, 5 vezes 6, mais o iempoca, que é 2. Então, 5 vezes 6 mais 2, isso dá 30 mais 2, 32. Ele faz parte da tabuada do 8, né? Faz parte da tabuada do 8. Esse ser traô, esse ser é o 4. Traô é hexena vezes 6, então 4 vezes 6, 24, também faz parte da tabuada do 8. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Naim, porque é 1 vezes o 36, né? É uma centena, né? 36 tenas. Mais tampui, que é 5 hexenas, 5 vezes 6, mais o exer, que é 4. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 36, esse aqui é 30, né? Então, 66 mais 4, 70. Encontramos um número que não faz parte da tabuada do 8. Então, essa é a resposta. Nós vamos calcular os outros só para confirmar. Então, fica ali 2 vezes 6 mais o exer, que é 4. 2 mais 4, 16. Faz parte da tabuada do 8. E, por último, 1 vezes o 36, mais o iou, que é 3. 3 vezes 6, 3 hexenas, mais iempoca unidades, que é 2 unidades. Então, 36 mais 18, isso aqui vai dar 54, mais 2, 56. Também faz parte da tabuada do 8, né? Bem conhecido como 7 vezes 8. Exato. Famoso 7 vezes 8. Um dos mais difíceis da tabuada. Terminamos então, esse é o tabuada.